A Bíblia em Efésios capítulo 5, e hoje eu vou estar ministrando a respeito de um novo assunto dentro da sequência de mensagens em que eu estou falando sobre o avivamento. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 19. Versículo 14 ao versículo 19. Eu já vou dizer para os irmãos que eu vou estar dividindo a minha mensagem em duas partes, então eu vou dar início a essa mensagem hoje e vou concluir essa mensagem na próxima semana. Nós vamos estar falando sobre o avivamento do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos falado a respeito do avivamento na vida do crente em várias áreas. Na semana passada nós falamos do avivamento do amor. Na última semana eu ministrei a respeito da necessidade de nós avivarmos o amor em cinco tipos de amor sobre a nossa vida. Quem lembra? Nós aprendemos que nós temos que avivar o nosso amor a Deus. Nós aprendemos que temos que avivar o nosso amor ao próximo. Não é verdade? Nós aprendemos que nós temos que avivar o nosso amor aos nossos irmãos, nós temos que avivar o nosso amor à nossa família e nós temos que avivar o nosso irmão aos inimigos. Então, nós temos que avivar o nosso amor nessas 5 áreas das nossas vidas. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor à família e o amor aos inimigos. E a gente viu que não é fácil amar dessa maneira. Quando nós substituímos o nosso nome na passagem de 1 Coríntios capítulo 13, a gente viu que não fazia nenhum sentido, mas a gente aprendeu que ainda assim o Senhor espera que a gente viva aquele amor nas nossas vidas. Aquele amor que Ele desenvolveu, que Ele é a fonte. E hoje nós vamos falar da necessidade do avivamento do Espírito Santo. E você talvez hoje possa falar assim, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu concordo com você, eu estou certo que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas o avivar do Espírito Santo de Deus tem a ver com o estado em que nós vivemos no Espírito Santo de Deus. Então hoje eu vou falar a respeito de estarmos cheios do Espírito. É importante a gente entender o que significa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que essa é até uma mensagem difícil de ser ministrada, uma mensagem que o diabo não quer que seja pregado, porque o dia que a igreja começar a viver cheia do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver a nossa cidade mudar, nós vamos ver a nossa família mudar, nós vamos ver os nossos filhos mudarem, nós vamos ver a nossa esposa, os nossos esposos mudarem, porque quem vive cheio do Espírito Santo de Deus vive da plenitude da vida que Jesus nos deu na cruz do Calvário. E nós vamos ver que nós precisamos dessa plenitude. Nós precisamos estar cheios. Então, só como uma dica, durante a minha ministração, presta atenção nessas palavras. Eu vou estar falando de plenitude. E quando eu falar de plenitude, eu estou falando de estar cheio do Espírito Santo de Deus. De ter a vida cheia, completa do Espírito Santo de Deus. E eu vou dividir essa mensagem em 2 partes, como eu disse. A primeira parte eu vou dizer para os irmãos, não eu, mas a palavra vai mostrar para a gente o que não é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então tem coisa que hoje tem sido bastante confusa por causa da teologia variada que a gente vive dos homens nos dias de hoje e a gente foge da teologia bíblica, que é a palavra de Deus e que tem teologia é conhecimento de Deus. Então, segundo o conhecimento de Deus e a teologia bíblica, nós temos coisas que não tem nada a ver com o ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, na verdade, dos púlpitos nós estamos ouvindo que estas coisas são o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para que eu desfaça a confusão na nossa mente, porque eu acredito aqui que muita gente talvez tenha aprendido desta maneira ou ouvido desta maneira, eu, através da palavra, hoje quero ministrar o que não é ser cheio do Espírito Santo. E na próxima semana, então, eu vou responder e vou dizer o que é ser cheio do Espírito Santo. Se bem que hoje eu já vou introduzir e você vai sair daqui já entendendo e sabendo o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vou falar com mais detalhe para que a gente possa conhecer bem o conselho da palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender a respeito da plenitude, de sermos cheios do Espírito Santo, da nossa necessidade de mergulharmos nesse Espírito e vivermos mergulhados nesse Espírito de uma maneira onde a nossa vida reflete o avivamento que a palavra de Deus trouxe em nós.
Eu lembro aos irmãos que quando eu comecei a ministrar sobre o avivamento, já em dezembro, eu disse para os irmãos que o genuíno avivamento não é um grande movimento onde há muito barulho e muita festa e muita canção. Não, o verdadeiro avivamento é a plenitude da vida de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Esse é o verdadeiro avivamento. E é isso que nós estamos precisando viver. Então vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao versículo 19. Nós vamos ver muitas outras passagens hoje. Então você fica com a tua Bíblia marcada nessa passagem, porque ela é a base da nossa ministração. Então eu vou voltar nela algumas vezes. Mas hoje a gente vai passear pela nossa Bíblia e aprender com ela a respeito da plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós oramos, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e nos ensinar através da Tua palavra neste momento, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, que quebrante os nossos corações, que o Senhor, leve as nossas mentes cativas neste momento, para que nós possamos aprender através da Tua palavra e da Tua unção neste momento, Deus Pai. Que a igreja, Senhor, possa ser edificada nesta manhã, Senhor, Pai querido. Que hoje haja convicção do pecado, convicção do juízo e convicção da justiça, Senhor, para que os nossos corações saiam daqui, Senhor, Pai querido, liberados, libertos, salvos, convictos, firmados, consolados. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque sou vaso fraco e pequeno, mas a Tua palavra poderosa, Senhor, hoje será ministrada para transformar as vidas. E toda honra, louvor e glória, Senhor, será dado somente a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Talvez hoje você está aqui, você está como foi lido no princípio dessa passagem. Talvez hoje você está aqui e você está dormindo. Talvez hoje você está aqui e você está morto. E aqui agora, eu sei que aqui nessa passagem aqui, ele está fazendo uma referência àqueles que já conheceram Jesus Cristo, mas neste momento eu aproveito aqui para falar com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Eu não sei aqui quem já teve esse encontro ou não com Jesus Cristo, então eu sinto a responsabilidade de poder falar com você também, que hoje está aqui e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E talvez hoje você está aqui dormindo, morto nos seus pecados, nos seus delitos. Você está preso ainda pelo pecado. E a palavra de Deus também aqui nesse livro de Efésios, no capítulo 2, fala a respeito das pessoas que dormem desta maneira, daquelas pessoas que estavam mortas, daquelas pessoas que estavam dormindo nos seus delitos, nos seus pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Ele diz assim lá: e Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele aqui está falando com os Efésios, com aqueles que já criam no Senhor Jesus, mas ele está lembrando eles da condição que eles estavam antes de ter conhecido o Senhor Jesus. E como eu disse, eu acredito que hoje possa alguém estar aqui nessa condição. Então eu quero hoje falar através dessa mensagem com você também. Versículo 2: nos quais outroras andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Por isso hoje, se você está aqui e se você ainda não conheceu o Senhor Jesus, e você talvez nesse momento está ouvindo essas palavras que eu estou ensinando para você, está dizendo, nossa, mas esse pastor ele está muito mal educado, muito duro, já está dizendo que eu estou no pecado. Eu quero dizer para você que se hoje você se encontra nessa condição, fica tranquilo, meu irmão, porque um dia eu também estava nessa condição. E todas as pessoas que estão aqui dentro hoje também um dia estiveram nessa condição. Trocando em outras palavras, no fundo a gente estava indo todo mundo no mesmo barco, rumo à destruição, vivendo debaixo da ira, debaixo da maldição do pecado. Todos nós estávamos no mesmo barco. E se você ainda hoje estiver neste barco, eu quero fazer um convite para você a dar ouvido a essa mensagem, a essa palavra, a essa passagem. Versículo 4, ele diz, mas, oh, como é bom quando Deus, ele relata a realidade, ele mostra a nossa condição, ele confronta a gente, mas ele tem uma mensagem de consolo, ele tem uma mensagem de conforto, porque ele que deu ouvido. E ele diz no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nesse capítulo 2 de Efésios, aqui ele está fazendo um convite para que a gente venha até Jesus. Se a nossa condição ainda é essa de rebeldia, se nós ainda estamos dormindo, se ainda estamos mortos nos delitos, existe esperança para nós. E Jesus é a nossa esperança. E Ele se entregou na cruz do Calvário pelo seu pecado, pelo meu pecado. E Ele dá a oportunidade por causa da riqueza da sua misericórdia. E se hoje você ouvindo essa mensagem, você em seu coração for convicto que está nesta situação e com arrependimento no seu coração hoje você entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, você vai conhecer as riquezas insondáveis do Senhor Jesus. Você vai conhecer a plenitude de vida e hoje você vai poder conhecer a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém. Então eu não podia deixar de introduzir essa palavra hoje, que vai falar da plenitude do Espírito Santo de Deus, antes de dar essa mensagem, antes de explicar isso para você. Porque se nós vamos falar de plenitude de Espírito Santo, nós temos que entender então como é que nós alcançamos essa plenitude. E não há nenhum segredo. Não há nenhum segredo. O segredo foi revelado e o segredo é Jesus. Se você, com um arrependimento do teu coração, crer que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou, você será salvo. Amém. Glória a Deus. Você será salvo. E você será cheio do Espírito Santo de Deus. Mas agora eu vou falar para os crentes de novo. Vou falar para os crentes de novo. Porque agora no capítulo 5, capítulo que eu introduzi, lendo em Efésios capítulo 5, ali ele estava falando com o crente. E aqui a gente então vê que Paulo, ele acredita que pode ser que haja crente que está dormindo e está morto. Porque normalmente quando a gente diz, a pessoa está morta, a pessoa está dormindo, nós pensamos daqueles que ainda não foram salvos. Mas é interessante que aqui Paulo está falando com o crente. E ele diz que tem crente que está dormindo. Tem crente que está vivendo como se ainda estivesse morto nos seus delitos. Por quê? Porque não está vivendo da plenitude do Espírito Santo, aquela mesma plenitude que um dia ele conheceu no dia da salvação. Então eu acho que ele vai ensinar a gente aqui, ele vai falar com a gente aqui.
Talvez algumas pessoas hoje estejam aqui como estava aquele homem que está lá em João capítulo 3. Lá em João capítulo 3 nós temos uma passagem interessante onde um dos judeus, os judeus fariseus, aqueles homens que seguiam a lei de Deus, aqueles homens que criam na palavra de Deus, e ouvindo que Jesus estava ministrando, ele ficou interessado em aprender um pouco mais. E aquele homem, ele não quis durante o dia sair então encontro com Jesus. E lá em João capítulo 3, se você depois tiver a oportunidade de ver na sua casa, você vai ver que ele saiu na calada da noite, quando todo mundo já estava dormindo, ele foi pela sombra, escondidinho, para que ninguém visse ele ter um encontro com Jesus, porque ele queria ter mais clareza, ele queria entender melhor qual era a mensagem de Jesus, qual era o plano, como é que a vida dele podia ser transformada. E talvez hoje você esteja como esse homem, talvez hoje você tenha vindo para a igreja como ele, nas escondidas, nas caladas. Por quê? Porque você está vivendo uma vida lá fora em que você sabe que não reflete o caráter do Deus que você diz que você crê. E às vezes a gente se esconde pelo caminho e fica olhando sobre os ombros, muitas vezes para ver se não tem ninguém vendo, para ver se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Porque a gente acha que se alguém não vê o que a gente está fazendo, a gente está livre do problema. E a gente esquece que tem um que está lá no alto e que vê todas as coisas em todos os lugares. E muitas vezes a gente olha para um lado e para o outro, mas esquece de olhar para cima. E eu acho que eu preciso hoje começar a exortar o crente a levantar, a acordar e lembrar de olhar para cima mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque tem uns que estão dormindo. Aliás, outros estão quase no estado da morte. Como Paulo anuncia aqui. E esse homem veio à presença de Jesus e naquela conversa com Jesus Cristo, Jesus disse para ele: só tem um jeito de você ser salvo, nascer de novo. E assustou aquele homem. Como assim nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e sair lá de dentro dela de novo? Eu sou velho. Não sei nem se ele tinha mãe viva mais. E ele dá a chave. Se não nascer da água e do Espírito, você não é nascido de Deus. Nós precisamos nascer do Espírito. Precisamos viver na presença do Espírito. Precisamos viver a plenitude do Espírito. E é por isso que eu acredito que nós precisamos ministrar sobre o avivamento do Espírito Santo neste lugar. Do avivamento do Espírito Santo na nossa igreja. Porque o dia em que esta igreja estiver vivendo na plenitude do Espírito, avivada no Espírito, vai ser muito mais fácil a gente fazer ministério aqui. Vai ser mais fácil a gente trabalhar com o Ministério de Louvor, o Ministério das Crianças, o Ministério dos Jovens. Vai ser mais fácil a gente fazer os nossos almoços, porque a gente vai viver na plenitude do Espírito, tomando decisões espirituais, tendo relacionamentos espirituais, tendo uma convivência espiritual. E se você que está visitando hoje a primeira vez, você está procurando uma igreja boa, uma igreja perfeita, você vem no lugar errado. Essa igreja nem é boa nem perfeita. Bom só tem um, é o Senhor Jesus. Está cheio de gente ruim. Com certeza. E se você está buscando um lugar que tem crente perfeito também, você não vai achar aqui. Olha aí, ó. Vai falando aí, Deus, vai. Uma coisa que eu posso dizer para você, que você vai encontrar aqui, é a perfeita palavra do Senhor Jesus sendo ministrada. E o Senhor Jesus, aquele que nos aperfeiçoou, nos levando neste caminho de santidade e aperfeiçoamento. E é por isso que hoje nós estamos aqui, ministrando e clamando pelo avivamento do Espírito Santo nesse lugar. Porque o dia em que nós estivermos avivados, nós vamos poder brilhar mais neste lugar. Os nossos relacionamentos serão muito mais fáceis neste lugar. A nossa vida será muito mais edificada neste lugar. E aqui a gente sabe que a gente está encontrando dificuldade. E teve gente aqui que veio cheio de esperança, já encontrou algumas dificuldades. Teve uns que já desistiram de andar com a gente e já foram para outro lugar. Sinal de que precisamos de um avivamento do Espírito Santo neste lugar. Sinal de que nós precisamos andar debaixo dessa plenitude. Que não seja pedra de tropeço na vida de um irmão. Aleluia.
Tem alguém aqui que está comigo? Você acredita que você precisa ser avivado no Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Então não estou trazendo só para mim. Glória a Deus. Hoje se fala muito da experiência com Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa, se tem algo importante da gente viver, é experiências com Deus. A experiência edifica a nossa fé, a experiência nos experimenta, a experiência testa a nossa fidelidade, a experiência traz ânimo no nosso coração, mas não é só de experiência que a gente vive. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia a vida com o Espírito Santo é sinônimo de sinais e milagres, de experiências. E olha, presta atenção, não estou dizendo aqui que eu não creio nos sinais e nos milagres. De maneira nenhuma. Eu creio nos sinais e milagres. E foi por isso que nós hoje oramos pela saúde das nossas irmãs, pela vida desses homens que nós oramos, como nós temos orado, porque nós cremos no poder que há no nome do Senhor Jesus e no poder que há no Espírito Santo de Deus para fazer curas e milagres neste lugar. Nós cremos neste poder. Mas o foco da vida cristã não está nos sinais e nos milagres, mas na vida de Cristo. E hoje a experiência do Espírito Santo que nós estamos precisando viver não são as experiências externas e aparentes, mas a experiência interna, a experiência da obediência à palavra de Deus, a experiência da santidade da nossa vida, a experiência do bom relacionamento, inclusive com os nossos inimigos, como aprendeu na semana passada a respeito do avivamento do amor. Porque sem o poder do Espírito nós não podemos viver isso. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vós. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra plenitude, ou estar cheio do Espírito Santo, ela aconteceu algumas vezes na palavra de Deus. Ela é 4 vezes citada no Evangelho de Lucas. 4 vezes essa plenitude do Espírito ela é citada. Ela é citada quando fala de João Batista, fala que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando fala de Elizabeth, quando fala de Zacarias, fala deles estarem cheios do Espírito Santo de Deus. E fala de Jesus Cristo. São somente essas 4 vezes que a palavra plenitude ou estar cheio do Espírito Santo são faladas no Evangelho referendo a essas 4 pessoas. Por quê? Porque até este momento onde Jesus aqui pela palavra profética anuncia o derramar do Espírito Santo, que também já tinha sido anunciado lá em Joel capítulo 2, né, algumas centenas de anos antes, que esse Espírito Santo viria de uma maneira sobrenatural e poderosa, e não só viria sobre o povo, mas habitaria com o seu povo. Então, antes disso acontecer, ainda assim, para se fazer a vontade de Deus, ainda assim, para andar conforme a palavra de Deus, era necessário que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo de Deus. A diferença é que naquele tempo, o Espírito ele vinha sobre, ele estava no meio, mas não dentro. Mas agora, depois do dia de Pentecostes, a partir do momento de Pentecostes, quando acontece essa derramada do Espírito Santo de Deus, lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, onde Jesus anuncia esse derramar que vem após a ascensão dele, agora o homem ele é cheio, ele recebe essa plenitude do Espírito, e não só recebe essa plenitude, é imerso no Espírito, como ele é habitado por esse Espírito. E isso é importante a gente poder entender, que agora o Espírito Santo ele não mais só vive no meio do povo, mas ele vive com o seu povo, dentro do seu povo. Então, com essa ideia em mente a respeito do Espírito Santo, nós temos que organizar então agora a nossa
teologia, ou seja, o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento da palavra de Deus, do o que é ser cheio do Espírito Santo e o que não é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tem gente que está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você que ser cheio do Espírito Santo de Deus não é ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, ninguém pode ser crente se não for batizado no Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa ingressão no corpo de Cristo se dá através da nossa imersão no Espírito de Cristo. E qual era o Espírito que repousava sobre Cristo? Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu só sou salvo se eu for imergido na vida de Cristo, que está imergida na vida do Espírito Santo de Deus. Só quando eu sou, então, imergido, a palavra imergido é batizado, quando eu estou batizado em Cristo e no Espírito Santo de Deus, eu então sou nascido de Deus. Isso está bem claro na palavra de Deus. Se você quiser ir ver comigo, você pode abrir a sua Bíblia. Coríntios 12, 13, pastor. Glória a Deus, Senhor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pequenininha começa a sumir, a gente perde tudo. Versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que eu estava dizendo aqui para você. Cristo reside no Espírito Santo de Deus e você reside no Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? Se você tem a sua Bíblia, você pode perceber que talvez na sua Bíblia a palavra Espírito aí está com letra maiúscula. E quando a gente tem a palavra em letra maiúscula na nossa Bíblia, ela está referindo a uma das pessoas da Trindade. Então esse Espírito de Cristo não é um outro Espírito diferente. Não é um quarto Espírito. É o Espírito Santo de Deus, que também pode ser chamado de Espírito de Cristo ou de Espírito de Deus, porque os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, aquele que é de Jesus, ele só é de Jesus se ele também for de quem? Do Espírito. Se ele estiver imergido no Espírito Santo de Deus. Se ele estiver batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele não tem o Espírito Santo de Deus, se ele não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, ele não conheceu a salvação. Então, quando é que acontece a salvação do homem? Quando ele conhece Jesus Cristo. Aí alguns irmãos vão falar assim, mas a gente lê na Bíblia em alguns lugares onde Paulo chegava e falava, em que batismo que você foi batizado? E as pessoas respondiam, no batismo de João. Falei, então vem aqui que agora eu vou batizar vocês com o Espírito Santo de Deus. Subiu aqui, fica tranquilo, vocês vão ver aqui. Mas o que acontece é que ali ele não estava dizendo que eles já eram salvos ou que eles já tinham passado pela salvação. Não, o batismo de João Batista não é nem o batismo que a gente faz hoje de batizar nas águas. Era um batismo que preparava o homem para chegar ao caminho de Cristo. Esse era o batismo de João.
Era o batismo que preparava o homem para que quando Cristo fosse apresentado para ele, para quando ele tivesse um encontro com Cristo, o seu coração estivesse pronto para receber, né, a convicção do Espírito Santo de Deus. Vocês compreendem isso comigo? Então, o batismo não é uma segunda experiência com Deus, e sim a experiência que o homem tem no momento da sua conversão. Talvez pode ser diferente do que muita gente aqui já ouviu. Eu sei que é isso, mas o que a palavra me ensina é que sem o Espírito, sem estar inserido no Espírito, eu também não estou inserido em Cristo Jesus, conforme a gente lê aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ou seja, eu preciso de Cristo. Um dia eu estava passeando lá em Hillside, quando eu morava em Hillside, a minha casa fica perto de um cemitério. Eu acho que eu estava indo à farmácia, e para ir à farmácia eu tinha que passar em frente ao cemitério, e eu estava passando, e eu estava olhando as pedras, né, no cemitério, né, aquela pedra de túmulo, e a epitáfio, como a gente fala, e eu passei em frente de uma e nela estava escrito assim, né, eu vivi a minha vida como eu quis. Eu vivi minha vida como eu quis. E na verdade essa é a mentalidade do mundo hoje. Essa semana não, acho que foi ontem, eu gosto muito daquele programa que mostra os chefes de cozinha, né? Eu um dia sonho em poder cozinhar que nem eles, né? Eu gosto mais de comer a comida que eles fazem, né? Mas para comer a comida que eles fazem tem que aprender a fazer ela, né? Mas então eu gosto às vezes ver, né, aqueles chefes de cozinha trabalhando e fazendo, e aí eles estavam fazendo um programa a respeito desse chefe que é muito famoso, vive na Argentina. Esse homem é um chefe de cozinha argentino, e ele acho que foi hippie quando jovem, e ele largou a família e falou que ele queria viver do jeito que ele queria, e ele, né, falava que é assim que ele cozinha a comida dele, com liberdade, né? Aí ele faz umas coisas bem doidas que nenhum outro chefe de cozinha faz, né? Não segue nenhuma regra, ele vive de uma maneira totalmente desregrada, não serve de exemplo para ninguém, na verdade. Né? Mas eu, quando observava isso, eu lembrei, né, da mensagem que eu ia ministrar hoje, me lembrei dessa epitáfio que eu vi lá no cemitério, em que essa pessoa colocou isso lá, né? Eu vivi da maneira que eu quis. E aí eu fui à palavra de Deus e eu me lembrei de um provérbio, né? O provérbio está lá, vamos lá comigo de novo, vamos ver se eu acho agora o provérbio, tá aqui, Provérbios 14, 12. Né, Provérbios 14, 12, também o 16, 25 é o mesmo provérbio, 14, 12 e 16, 25 é o mesmo provérbio. Eu achei interessante que essa passagem era tão importante na Bíblia que ela apareceu 2 vezes em Provérbios. Em Provérbios 14, 12 diz assim, há um caminho que ao homem parece direito. Você prestou atenção nisso? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz a E eu me lembro que quando eu olhei para aquela epitáfio daquele homem escrito isso, eu falei assim, de fato você está enterrado, e aí está o teu fim, né? De fato você vai residir na morte pelo resto das suas vidas, porque você só fez o que você quis fazer. E o homem que está buscando a vida, ele precisa conhecer Deus, para viver a vontade de Deus. Por quê? Porque o caminho do homem, aquele pode até parecer direito. Para aqueles homens, como aquele cozinheiro, né, da maneira que ele falava, assim, se a gente não conhece a palavra de Deus, você se sente até inspirado por ele. Você fala, é assim que eu quero viver minha vida, porque ele falava assim, não, olha, eu decidi que eu não queria ninguém com um patrão sobre a minha vida, eu queria ter a liberdade de cozinhar como eu gosto de cozinhar, de comer o que eu gosto, de compartilhar o que eu gosto. Ou seja, no fundo, ele é uma pessoa totalmente egocêntrica e egoísta. Resumindo, quando você ouve esse tipo de conversa, que é a conversa do mundo. Mas a gente, quando não conhece Jesus e ouve esse tipo de conversa, a gente fala assim, uau, que filosofia de vida maravilhosa. É tudo o que eu estou buscando. Mas a palavra de Deus anuncia que o homem que vive dessa maneira e que pensa que está desenhando um bom caminho na sua vida, no fim está desenhando um caminho para a morte. Um caminho para a separação eterna de Deus. Um caminho que vai levar ele a viver, sim, a eternidade, sim, na presença do seu Senhor, Satanás. A viver eternamente no inferno.
Lá em João, capítulo 14, que eu li com vocês agora há pouco, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Ou seja, né, aquele homem que vive pelo seu caminho vai encontrar a morte. Mas o homem que reconhecer o seu pecado e entrar nos caminhos de Jesus, esse vai conhecer a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aleluia. Não tem dois caminhos, não tem três caminhos, não tem meus caminhos e os caminhos dos outros. Tem um caminho, o caminho, e o caminho é Jesus. Então agora a gente começa a compreender o que é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então a gente percebe, então, em primeiro lugar, que plenitude do Espírito Santo de Deus não é o dom do Espírito Santo, mas sim a vida do Espírito nas nossas vidas. Nós temos o batismo do Espírito Santo de Deus se conhecemos o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que ser cheio do Espírito Santo de Deus não é só para quem trabalha na obra de Deus. Essa é uma outra ideia, essa é uma outra realização que hoje está divulgada, né, e parece comum no meio da igreja, que só aqueles que trabalham na obra, só aqueles que sentam aqui na frente, só aqueles que estão fazendo algum serviço aqueles são os homens que são cheios do Espírito Santo de Deus. A ideia de que só quem trabalha num serviço público para Deus é que é do Espírito Santo de Deus. Mas não é. Queria que você fosse comigo lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeais testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante, né, que eu falei para os irmãos que essa palavra cheios do Espírito Santo aparece 14 vezes na Bíblia. 4 estão no Evangelho de Lucas, antes do Pentecostes. E as outras 9 vezes, tem mais 10, porque uma a gente já leu, está lá em Efésios capítulo 5. Então mais 9 vezes a palavra cheios do Espírito Santo aparece no livro de Atos, em mais nenhum lugar. Aparece na vida da igreja. Porque o Espírito Santo não é só para quem trabalha na igreja. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Se hoje você está aqui e você crê no nome do Senhor Jesus, mesmo que você não esteja fazendo um trabalho público nessa igreja, você pode estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, a plenitude do Espírito não é só para quem trabalha. O fato é que naquele tempo, na igreja, as pessoas que eram chamadas para o serviço eram escolhidas porque estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 6, quando começa a ter problema, porque o Espírito Santo não está enchendo muita gente. Então começou a ter problema. Tinha muita gente que não estava cheia do Espírito Santo lá no meio da congregação. Então, houve uma solução. Fala assim, vamos chamar então agora 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus para resolver o problema. E aí eles levantam 7 diáconos, chamam um homem cheios do Espírito Santo de Deus para resolver. Mas entende uma coisa? Eles foram chamados porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não foram cheios porque foram chamados. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição que o crente precisa viver. Tem gente que está assim, com o coração ardendo, eu quero trabalhar na obra. Eu falei, que bom que você quer trabalhar na obra. Meu irmão, se você quiser ser disposto, você vai arrumar um lugar para trabalhar na obra. Mas eu queria que ardesse outra coisa no teu coração a partir de hoje. Que ardesse o desejo de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que nós estamos precisando não é gente que trabalha, nós estamos precisando de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Que trabalhe com o que eu posso fazer. Amém. Se eu não tiver músico aqui, eu posso botar uma música no jornal e eu contrato um monte de músico para tocar aqui no louvor. Eles podem até não ser crente, mas eles conseguem trocar a partitura que o crente também toca. Mas eu não estou precisando de músico. Estou precisando de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Porque eles podem até tocar música, mas eles não vão poder ministrar na vida da igreja. Tem gente que pode ficar na portaria sem conhecer Jesus. E não tem nenhum problema. Uma pessoa educada sabe receber as pessoas. Mas o que nós estamos precisando é de homens e mulheres, jovens,
cheios do Espírito Santo de Deus, para que através do seu serviço as pessoas sejam amadas, as pessoas vejam a presença de Deus, as pessoas venham até Cristo. Mas entenda uma coisa, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é só para quem trabalha. A plenitude do Espírito é para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Foi isso que lá em Efésios capítulo 5 ele falou no nosso texto base. Vê comigo lá em Efésios capítulo 5. Ele deixa isso bem claro lá. Ele está falando aqui com os Efésios. Efésios capítulo 5, volta lá. Olha lá. Pelo que desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Olha só, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, mas no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ele estava falando aqui com uma pessoa em particular? Não, ele estava falando com a igreja inteira. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus? Acorda, igreja. Acorda, igreja. Tem que arder no nosso coração o desejo de estarmos cheios da presença do Espírito. Tem gente que briga para poder ter uma posição no ministério. Já viu isso acontecer? Não precisa me contar não, mas eu tenho certeza que você já viu. Eu já vi irmão em assembleia tentar dar uma cadeirada no outro para tentar impor a ideia dele no meio da congregação, porque ele quer servir a Deus. Que ele arde no coração dele fazer alguma coisa pela igreja. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Se você colocar a prioridade no lugar certo, lembra que eu preguei semana passada que a prioridade é colocar quem em primeiro lugar? Deus. E o resto todo entra no lugar. Se o meu coração arder por Deus e arder pela plenitude do Espírito, pela plenitude de Cristo na minha vida, eu não vou precisar brigar por posição, porque Jesus vai me usar, na verdade, em todas as posições. É assim. Olha, é bom quando a gente encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que essa pessoa está disposta a fazer qualquer coisa. Você fala assim, estou precisando do Ministério das Crianças, eis-me aqui. Estou precisando de alguém para me ajudar lá na porta, eisme aqui. Estou precisando trabalhar com o Josi, eis-me aqui. Aí você fala assim, mas onde você quer? Não sei, onde Deus me usar. O que eu quero é estar envolvido com o corpo. O que eu quero é que Jesus seja conhecido. Amém. Amém. Infelizmente, a gente ainda não tem encontrado muita gente aqui, por isso que eu estou pregando isso hoje, porque eu acredito que nós precisamos viver um avivamento do Espírito Santo de Deus, porque o dia em que a nossa vida for avivada pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter mais problema de encontrar gente para trabalhar nos ministérios da igreja. Pelo contrário, a gente vai ter problema para poder fazer a escala, porque vai ter tanta gente que quem fizer a escala vai ter dor de cabeça. Onde é que eu vou botar esse caboclo hoje? Não tem mais lugar. Aí ele falou, no ano que vem eu tenho, no segundo sábado do terceiro mês. Glória a Deus. Coisa linda, querido. Nós tivemos numa conferência agora, nessa meio dessa semana, 7.000 homens, e foi numa igreja, foi na igreja do pastor John MacArthur. E a igreja inteira praticamente trabalhando e participando. A gente tomava café da manhã lá, eles davam café da manhã, a gente nem sabia que eles iam fazer isso. A gente chegou lá, tinha café da manhã, a gente saiu da sessão, tinha almoço da gente, a gente saía de tarde, tinha mais café. Olha, eu engordei, né? Eu estava no regime, mas essa semana eu engordei. Né? A hora você está comendo, eu falei, tem que olhar mesmo, porque eu estou comendo aqui. Né? Tem gente servindo, gente na porta do banheiro. Olha, tinha gente naquele lugar, acho que tinha mais gente trabalhando do que a gente assistindo. Porque a igreja é envolvida, uma igreja madura, uma igreja envolvente. E ele falou, e muita gente que está aqui pediu férias essa semana para poder contribuir com a vida desses pastores que eles nem conhecem. Amém. A gente vê que é uma igreja que está amadurecida, uma igreja avivada. E aqui, se a gente quer fazer, às vezes, uma atividade, é uma luta, porque está faltando o avivamento do Espírito Santo de Deus. Porque pessoas avivadas pelo Espírito querem fazer a vontade do Espírito, querem andar segundo os cursos do Espírito, querem estar disponível. Mas aqui a gente fala, vamos ter uma atividade.
A esposa está avisando, né? Olha que isso daí não é nem para servir, é para a gente receber. Nós vamos fazer uma atividade, vamos lá no teatro, que eu acho que é uma boa maneira de a gente conhecer a palavra, aprender, por isso nós vamos fazer essa atividade. E em novembro tem essa data livre. Sabe por que a gente só vai em novembro? Porque todas as outras semanas do mês e todos os outros meses já estão cheios. Então, os únicos fins de semana livres ainda, talvez até mais um mês ou dois, é os últimos fins de semana de novembro. A partir disso já não tem mais. Se você quiser, você vai ter que tirar um dia de férias e ir lá no meio da semana, você com a sua família. Se você quiser ir para a igreja com a gente, você vai ter que fazer a registro no máximo até o fim agora desse próximo mês. E olhe lá, eu espero que ainda tenha vaga para a gente, senão não vai ter mais. Então não adianta você esperar lá em setembro para ver se você vai conseguir ir ou não, meu filho. Se você não resolver agora, não tem jeito, tem coisa que é para agora. E nós já temos um calendário de oração, nós vamos ter agora, né, uma reunião de oração. E quem está fazendo aí o calendário? É você, Gleice, que está fazendo? Gleice, está completo o seu relógio? Não está completo. Olha, são 12 horas, né? São 12 lugares. Nós temos mais de 120 pessoas na nossa igreja. Hoje não está todo mundo aqui. Mas, ou seja, nós temos 10 vezes o número de pessoas do que os lugares que a gente tem. A gente ainda não completou o calendário. Quero dizer que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eles me falaram, só tem 10 minutos para cada um, pastor. Tem muita gente. Não dá para orar mal. Só vai ter 10 minutos. Se metade da igreja viesse, só dava 10 minutos para cada um. Tem jovem, hein? E o jovem pode falar assim, não, meu pai vai, minha mãe vai. Meu querido jovem, ou você é de Cristo ou você não é. Amém. Você não vai para o céu agarrado no teu pai e na tua mãe. É você com Deus. E você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se no teu coração não há o desejo de orar na presença do Senhor, se dedicar, porque eu sei que pelo menos os jovens têm tempo. Eu sei que tem gente que trabalha mesmo. Mas se não tiver um jovem que possa participar da nossa ação, a gente está com um problema sério. Está faltando o Espírito Santo encher as nossas vidas, encher a nossa igreja. Está faltando o Espírito Santo avivar a nossa vida, a nossa igreja. Terceira coisa que não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é ter mais do Espírito Santo de Deus. Aí em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele usa essa ilustração de não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus, essa palavra se encher pode levar a gente a pensar de que o Espírito Santo é como se fosse um líquido, como se ele fosse como a água que enchia a nossa vida e a gente pudesse ter a hora com o copo mais vazio ou o copo mais cheio. Mas eu quero que você compreenda aqui que essa plenitude do Espírito não tem nada a ver em ter mais ou menos do Espírito. Não é isso. Não é você um dia está cheio e um dia está vazio do Espírito, porque, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito é uma pessoa.